Olá, meus amigos. Em nosso novo encontro de personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando sobre um personagem muito interessante e o seu nome é Gideão. Gideão, nome hebraico que significa lenhador. Gideão foi o quinto juiz em Israel. Era filho de Joás, do clã de Abiezer e da tribo de Manassés. Dos 12 juízes de Israel, mais versículos são dedicados à história dele do que à história de qualquer outro juiz. Ele viveu em Ofra, a leste da colina de Moré, entre Bet-Sean e o Monte Tabor, uma cidade de Issacar. De maneira geral, os juízes não eram magistrados do judiciário no sentido moderno do termo. Eram, na verdade, líderes políticos, heróis locais e muitas vezes poderosos guerreiros. Como muitos israelitas, durante os ciclos de apostasia no período dos juízes, o pai de Gideão também tinha se voltado para a idolatria na adoração a Baal. Poucos israelitas se importavam em comparecer nas solenidades do Senhor em Siló, que era o único fator unificador que Deus havia designado para manter um sentido nacional de interdependência em Israel. Por causa disso, nessa época, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, os hebreus haviam se tornado presa fácil para os beduínos midianitas, saqueadores. Os midianitas invadiam a terra de Israel para roubar o gado e saquear as colheitas quando elas já estavam maduras. Enquanto isso, os israelitas empobrecidos escondiam-se em montanhas e em cavernas, temendo esses povos inimigos. Eles vinham como enxames de gafanhotos e era impossível contá-los. Juízes capítulo 6, versículo 5. Eles entravam nas propriedades, saqueavam as plantações e os rebanhos e destruíam os campos e os agricultores e donos das terras. Só voltavam dos seus esconderijos depois que eles iam embora. Eles, os midianitas, eram uma federação de tribos do deserto que vivia a leste do Jordão e ao sul dos assentamentos nas montanhas de Canaã. Deslocando-se desde a Mesopotâmia até o sul da Arábia, essas tribos viviam da negociação de especiarias e incenso. E esse jugo opressor dos midianitas sobre os israelitas se repetiu por 7 anos. Até que depois desse período de opressão cruel dos midianitas, o povo de Israel clamou pela libertação do Senhor. Juízes, capítulo 6, versículo 6. Durante essa opressão, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, que tinha aproximadamente 30 anos naquela época. Gideão estava escondidamente trabalhando com um pouco da colheita de trigo que ele havia conseguido salvar daquela estação. O desespero da situação ficava evidente na cena de Gideão malhando trigo no lagar, em vez de fazê-lo com os bois treinados para trabalhar com o trigo no cume de um monte ou mesmo na eira, como de costume. Juízes capítulo 6, versículo 11. No entanto, o mensageiro divino lhe informou que um novo tempo havia chegado para Israel e ele havia sido escolhido para livrar os israelitas do jugo dos midianitas. Naquela mesma noite, o Senhor pôs à prova a obediência de Gideão. A primeira tarefa de Gideão foi destruir o altar que seu pai havia dedicado a Baal e o altar adjacente dedicado a Aserá, parceira feminina de Baal.
e em seguida levantasse um altar ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 27. Sabendo que as pessoas seriam contra a este ato, Gideão e seus servos destruíram essas imagens cananeias à noite. No dia seguinte, os homens de Ofra tentaram matar Gideão em retaliação pelo ato. Joás, no entanto, implorou pela causa de seu filho, dizendo que caso Baal fosse Deus e tivesse se ofendido com aquilo, que ele revidasse. O raciocínio rápido de Joás salvou a vida do seu filho. Por causa disso, a partir desse confronto, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, que significa que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Juízes, capítulo 6, versículo 32. Ou em outras palavras, Baal que se vingue. Vale a pena sabermos que, aparentemente, esses nomes dados às pessoas desde um acontecimento representavam mais um sobrenome do que o primeiro nome da pessoa a partir daquele momento. Os midianitas haviam se unido e acampado no vale de Jezreel, provavelmente com a intenção de tomar as terras israelitas. Deus, no entanto, havia dito a Gideão que aquele tempo era de vitória para Israel. Sendo Gideão um novato em guerras, antes de ir para a batalha, buscou a orientação divina para o fortalecimento de sua fé. Deus respondeu por meio de um sinal milagroso na natureza. Primeiramente, pediu como um sinal que o orvalho da noite caísse sobre um novelo de lã, sem que a terra ficasse molhada. Na noite seguinte, pediu o sinal ao contrário, que o orvalho molhasse apenas o solo e a lã permanecesse seca. E assim foi feito. Juízes, capítulo 6, versículo 35 ao 40. Gideão tinha agora a missão de reunir soldados em Israel para vencerem uma guerra contra os midianitas, que eram 135 mil montados em camelos. Juízes, capítulo 8, versículo 10. Interessantemente, antes mesmo do exército israelita se formar, o lado vitorioso da guerra já havia sido definido. O povo de Deus já havia entrado vitorioso na guerra. Gideão convocou os homens e vieram 32 mil voluntários das tribos de Manassés, Asser, Zebulon, Naftali e provavelmente Issacar, para serem guerreiros. No entanto, 32 mil soldados das tropas de Gideão, o Senhor interveio e foram reduzidos os homens até restarem apenas 300 soldados. Uma missão secreta de reconhecimento às cercanias do acampamento midianita fez Gideão receber mais força, enquanto ele e seu servo Purá ouviram de um soldado midianita contar que tivera um sonho, e nesse sonho a vitória tinha sido de Israel. Juízes capítulo 7, versículo 13 ao 14. Em resposta a esse encorajamento adicional, Gideão se levantou e se animou para a guerra. Juízes capítulo 7, versículo 15. Meus amigos, e aqui nós concluímos a primeira parte do nosso estudo de Gideão. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, graça e paz.